Salve, salve galera, tudo bem? Bom, gente, esse ano sai o edital para o concurso público da Polícia Militar. E na aula de hoje eu vou dar algumas dicas de estudo em História do Brasil para você gabaritar o concurso e conseguir a tão sonhada vaga. Bom, como você pode observar aí, eu separei dois assuntos muito importantes para a gente discutir aqui na aula de hoje. Nós vamos discutir dentro de História do Brasil, vamos discutir período colonial e também o período imperial. É claro que eu vou dando dicas de estudo, mas com certeza você vai fortalecer os seus estudos aí no decorrer desses meses para você chegar lá na prova e com certeza gabaritar História do Brasil. Vamos comigo então? Bom, gente, começar a discutir a História do Brasil é muito tranquilo. Não tem erro. Você sabe, desde que você é pequenininho, o Brasil foi descoberto, enfim, o Brasil foi achado em 1500. E é a partir de 1500 que a gente vai começar a história do Brasil. E quando a gente começa a história do Brasil, nós também vamos começar a história colonial do Brasil. E isso tem que ficar muito claro, porque a formação histórica colonial do Brasil é colonial porque você tinha uma metrópole. Quem era esta metrópole? Portugal. Então Portugal, lá no continente europeu, administrou durante todo o período colonial toda a política, a sociedade, a economia e a cultura aqui no Brasil. Então durante o processo colonial, o Brasil ele era apenas um menor de idade submetido à sua mãe, submetido a seu tutor, que no caso era Portugal. O começo da colonização portuguesa aqui no território brasileiro se inicia pelo pau-brasil. Uma presença muito forte no litoral, ali principalmente no litoral nordestino, e já de bate-pronto os portugueses olharam para o pau-brasil e falaram: aqui eu vou explorar, é nesse lugar que eu vou ficar. É claro, o pau-brasil começou a ser utilizado lá no continente europeu para construir móveis e também aproveitando do pigmento avermelhado que ele tinha para colorir outros produtos. O pau-brasil foi o primeiro movimento de exploração colonial de Portugal aqui no Brasil. Vale destacar, e é muito importante, que a princípio Portugal não se preocupou tanto em efetivar uma colonização aqui no Brasil. Então ele basicamente trabalhou aí com algumas relações de escambo com a população indígena, mas não efetivou a sua ocupação. Entretanto, por volta de 1530, mais ou menos, isso é muito importante, outras nações europeias começaram a ficar de olho nesta, literalmente, mina de ouro que havia sido descoberto do outro lado do Atlântico. Holandeses, franceses começaram a ficar de olho em cima deste território. E aí Portugal, com medo de perder a sua recém-descoberta, instaura uma política de ocupação, digamos, muito rápida. E essa ocupação, ela não deu muito certo. Esta política nós vamos chamar de capitanias hereditárias. Então Portugal vai dividir o Brasil em 15 lotes gigantescos, e vai pegar esses lotes e doar para os donatários, doar para pessoas de grandes posses lá em Portugal. Então não era qualquer um lá em Portugal que ia receber um grande lote aqui de terra, não. Era só gente poderosa. Aí os caras vinham para cá, exploravam e boa. Bom, não era bem assim. Qual que era a ideia de Portugal? Olha, donatário, eu vou lhe dar a terra e você vai desenvolver um produto agrícola no Brasil. Você vai efetivar sua ocupação. Gente, essas capitanias hereditárias acabaram não dando tanto certo. Tanto que só duas capitanias hereditárias que acabaram indo para frente. Que foi a capitania de São Vicente, no estado de São Paulo, e a capitania de Pernambuco. Sobretudo a capitania de Pernambuco lá deu muito certo porque o solo foi muito propício para o desenvolvimento da cana-de-açúcar. E por falar em cana-de-açúcar, isso é muito importante. Foi o segundo rolê econômico do processo colonial do Brasil. O primeiro grande boom foi o pau-brasil, uma exploração bem rápida, mas depois, já efetivando como uma agricultura e instaurando uma ocupação, foi a cana-de-açúcar. E aí, a partir disso, já com capitanias hereditárias,
nós vamos ter aí o governo geral. Então, em 1548, Portugal, ele vale, cara, nós precisamos de um governo geral aqui no Brasil. E aí nós tivemos aí os três principais governadores gerais do Brasil foram Tomé de Souza, Duarte da Costa e Mendes Sá. Foram os três primeiros governadores gerais. Muito importante que no processo até de organização política histórica colonial aqui no Brasil, este governo geral inicialmente ele foi dividido em governo do Norte, que tinha sua sede em Salvador, e governo do Sul, que tinha sua sede no Rio de Janeiro, para a questão de organização política aqui no Brasil. Ficava mais fácil. Então veja, a princípio Portugal não estava nem aí, só explorava o pau-brasil, esperou holandeses, franceses ficaram de olho, aí ele instaurou as capitanias hereditárias, dividiu o lote do Brasil, foi lá, colocou um monte de gente rapidinho, não deu tanto certo, basicamente Pernambuco e São Vicente foram para frente, começaram a desenvolver a cana-de-açúcar, instauraram um governo geral, dividiram o Brasil em dois, ponto. Este governo Brasil aí, esse governo geral dividido em dois, vai ficar até quando Marquês de Pombal vai unificar o Brasil em 1774. Então ele vai unificar, só para você ter ideia, era mais ou menos assim, ó, quando o Marquês de Pombal ele vai unificar o Brasil, você tinha lá no norte os estados do Maranhão, tá? Então era estados do Maranhão, o resto é estado do Brasil. Então o Maranhão ele era meio esquecido nesse contexto. Por falar nesse contexto já de 1774, a gente já caminhando transição de século XVII para século XVIII, é muito importante que aí nós vamos para um terceiro rolê econômico no país, que vai ser o ciclo do ouro. E o ciclo do ouro é muito importante, porque o ciclo do ouro vai trazer problemas seríssimos para a coroa. Pois é, vai trazer problemas seríssimos para a coroa. O ciclo do ouro vai começar, basicamente, ele vai correr no final do 17 e correr todo o século 18. Vai acontecer quando bandeirantes descobrem ali pepitas, ouro, na região onde hoje é Minas Gerais, não por acaso, e se inicia um grande fluxo populacional para aquela região. Por quê? Aí a gente tem outro fator. Portugal, nesse contexto, também passava por crises econômicas. E aí, como Portugal passava por crises econômicas, Portugal enxergou uma possibilidade muito grande de pagar as suas dívidas aproveitando da exploração colonial aurífera, aproveitar da exploração do ouro, aproveitar da exploração de Minas Gerais. Então, Portugal ele vai colocar de fato todos os seus tentáculos aqui sobre o Brasil. Não que antes ele não havia colocado, mas agora ele vai colocar com tudo. E como o ciclo do ouro vai levar um fluxo populacional muito grande para Minas Gerais, nós vamos começar aqui no Brasil um processo de urbanização. Então, os primeiros contextos de mundo urbano, de contexto de consolidação de vilas, de cidades, vai se iniciar com o ciclo do ouro. Ah, professor Baglini, mas antes não tinha? A estrutura econômica do Brasil no ciclo do açúcar, na exploração da cana-de-açúcar, era simples e muito clara, agrária. Não tinha uma lógica urbana tal como o ciclo do ouro, que recebeu um fluxo populacional muito grande. Tanto de brasileiros quanto de europeus, os forasteiros que começaram a chegar naquela região. E esse movimento de urbanização também se inicia um grande movimento cultural aqui no Brasil. Várias ideias vindas do continente europeu começaram a chegar. Gente, é aquele rolê. Muitas pessoas no mesmo lugar, um contexto urbano, muitas ideias também no mesmo lugar. Isso não tem como. E dentro desses contextos vão chegar a ideais iluministas, contestando todo o poder absolutista, contestando a monarquia. E é aqui, no ciclo do ouro, que nós vamos começar os movimentos emancipatórios, os movimentos pela independência. É aqui que a população começa a enxergar e falar: ah, eu não quero ser colônia, eu quero desenvolver. Por quê? Lembra que eu comentei com vocês que Portugal começou a olhar o ciclo do ouro com grandes olhos? Pois é. Portugal começou a taxar e cobre imposto, e cobre imposto, e cobre imposto, e cobre imposto, e os comerciantes, os mineiros,
Os latifundiários, eles queriam, digamos, mais liberdade, eles não queriam ficar tão presos à metrópole. Então, sobre essas taxações que Portugal fazia ao Brasil, começou-se a criar, então, ideais emancipatórios. Ou seja, vambora, vamos nos libertar, vamos caminhar sozinho, o Brasil tem potencial. E aí, dentro desse contexto, nós vamos ter, e aí é muito importante, a vinda da família real para o Brasil. O Brasil já ali meio consolidado não, né? Mas uma consolidação urbana, a família real vem para o Brasil. Pois é, em 1808 a família real chegou aqui no Brasil. E isso vai ser muito importante. Primeiro passo é que a família real ela vem fugida de Portugal. Então ela vem uma atitude covarde. Ela vem, então Napoleão Bonaparte nas suas guerras napoleônicas, na expansão napoleônica pelo continente europeu, como objetivo a Inglaterra tem no meio do caminho Portugal. Dom João, um homem corajoso, quiçá, ele pede ajuda à Inglaterra que traz a família real para cá. Quando a família real chega ao Brasil, ela vai transferir a capital de todo o Império Português para o Rio de Janeiro. Então, Salvador, já nesse processo de transferência de capital de Salvador para o Rio de Janeiro, vai transferir. O Brasil vai ser o centro do Império. Ou seja, Portugal fica abandonado e o Brasil se torna o centro do Império. Toda a família real chega para o Rio de Janeiro. E quando a família real chega no Rio de Janeiro, a primeira atitude, na verdade, foi um acordo. Isso é muito importante. A família real vai abrir a nação, os portos às nações amigas. A nação, eu estava confundindo. Abrir os portos às nações amigas. Por quê? Gente, é mais ou menos assim. Até a chegada da família real, o Brasil só comercializava com Portugal. Ponto. Então a colônia só comercializava com sua metrópole. Não tem erro. Esse é o rolê. Simples. Só com a metrópole. Quando Dom João, a família real, chega aqui no Brasil, ele abre os portos às nações amigas. Aí você deve estar pensando, uau, agora o comércio do Brasil vai ser bombado, porque vai comercializar com o mundo inteiro. A nação amiga, neste contexto, é a Inglaterra. Então, a única nação amiga do Brasil nesse contexto é a Inglaterra. Então, para a Inglaterra foi muito importante, porque ela também entra num contexto de apropriação de novos espaços. Porque a apropriação colonial da Inglaterra no continente americano não estava aqui na América Latina, e sim na América do Norte, como vocês bem sabem. Entretanto, a família real vem para o Brasil, a partir da família real se consolida efetiva a política cultural brasileira, sobretudo no Rio de Janeiro, se cria o Banco do Brasil, se cria centros de pesquisa, enfim, se cria N coisas, se cria processos de saneamento básico. Não que o saneamento básico foi uma coisa iniciada aqui pela família real, tá? Se a gente analisar o contexto de ocupação holandesa em Recife, em Olinda, ali aquela região, o saneamento básico já havia sido iniciado com Maurício de Nassau, mas isso é outro contexto para não confundir vocês. Mas, como vocês bem sabem, a família real ela volta para Portugal. E aí, com a volta da família real para Portugal, volta por quê? Tem um contexto muito fácil de... Foi uma situação meio confortável para a família real voltar para Portugal. Porque tem um fim às guerras napoleônicas, Napoleão vai para o Beleléu, e aí acontece o Congresso de Viena, que é uma reunião dos reis europeus, conversando como vai ficar o novo desenho do continente europeu após guerras napoleônicas, e dentro desse Congresso de Viena, eles achavam muito estranho. Como assim, cara? O rei de Portugal está em outro lugar? Isso não pega bem. Então, Dom João volta e ele deixa Dom Pedro I. Dom Pedro I, ele começa a se aproximar muito da elite rural. E a elite rural era a elite que mandava no país. Era a elite que mandava no país. Porque a sociedade aurífera, ela teve um impacto muito grande, mas ela se dissipou nesse contexto de urbanização. A elite rural não.
Era aquele elite desde 1500, concentrada, centralizada. Era aquele elite que sempre estava do lado da monarquia. E ele se aproximou. E aí, é muito interessante que a elite rural deu apoio para que Dom Pedro I gritasse independência. Eu sei que eu estou indo bem rápido aqui, mas só essas dicas. Deu apoio. Então a elite rural vira para Dom Pedro I e fala, cara, pode lutar, pode gritar pela independência que nós, poderosos economicamente, que segura o Brasil nas mãos, damos apoio a você. Então no dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro I, ele grita a independência. No entanto, o gritar da independência do Brasil não significa a total libertação do Brasil em relação a Portugal. Por quê? Essa elite rural, ela ainda era... A presença muito forte dessa elite rural era de portugueses. Os partidos que compunham o Brasil eram partidos portugueses. Alguns brasileiros, partidos brasileiros, mas muitos partidos portugueses. Tanto que aqui, nessa organização de início de período imperial, em 1822, você tinha dois partidos no Brasil. Partido português muito forte e o Partido Brasileiro. Então isso não significa uma total libertação do Brasil em relação a Portugal. E aí em 1824 vai sair a Constituição, a primeira Constituição brasileira. E é muito interessante que essa Constituição ela foi ortogada, beleza? Ortogada. Então ela não foi promulgada. Então Dom Pedro I ela simplesmente sentou lá e falou, eu vou escrever a redação da Constituição e pronto. O governo do primeiro reinado, isso é muito importante, então o primeiro reinado ele vai ser marcado por grandes descontentamentos políticos, enfim, por grandes revoltas, por casos de corrupção, por uma confederação do Equador, que foi aquela, lembra? Pernambuco, quase gritando uma república, quase se libertando. Teve o assassinato de Líbero Badaró, enfim, que era o principal adversário político de Dom Pedro I, que vai deixar o governo muito mal, e aí, com essa pressão toda, Dom Pedro I, ó, ele se abdica. Aí que tá, ele se abdica, e aí ele deixa aqui no Brasil seu filho, Dom Pedro II, que era um pequeno, cara, era cotoquinho. E aí, a casa cai nessa situação muito complicada, e aí nós vamos ter um período que vai ser o período que é conhecido entre primeiro e segundo reinado, que é um período de transição, é um período regencial. É um período de total bagunça no Brasil. É tanta bagunça que há uma alternância de poder tão grande com os ministros que compunham o próprio primeiro reinado, que vai ser aplicado o golpe da maioridade. O que é o golpe da maioridade? Durante o período regencial, eles aplicam porque Dom Pedro II, com a sua idade, não poderia assumir o cargo. Mas aí se dá o golpe e ele assume o cargo com 14 anos. Então o golpe da maioridade foi Dom Pedro II assumindo o Império do Brasil com 14 anos de idade. É isso mesmo, 14 anos de idade o cara tinha. Ele assume e aí se inicia o segundo reinado. Muito importante que o segundo reinado ele vai ser marcado por uma certa estabilidade econômica e um parlamento aos moldes brasileiros. Um parlamento aos moldes brasileiros porque, querendo ou não, era um imperador, vivíamos uma monarquia. Entretanto, o final do governo de Dom Pedro II, que vai ficar 49 anos no governo, muito tempo, é marcado por já uma grande insatisfação popular e um movimento muito grande pela República Brasileira. Dom Pedro II vai ter gastos absurdos com a Guerra do Paraguai. Muito importante, aliás, a Guerra do Paraguai ela é o arcabouço para o processo republicano brasileiro. E aí, Marechal Deodoro da Fonseca, que inclusive era próximo de Dom Pedro II, vai proclamar em 1889 a República Brasileira. E aí, da República Brasileira para cá, nós temos muita coisa para falar. Agora, eu vou te falar um negocinho, cara. É sério. O que eu fiz aqui foi uma panorâmica muito geral de história colonial e de período imperial. Mas assim, muito geral.
muito geral, só para você mais ou menos se antenar quais os caminhos a seguir em história do Brasil. Agora, se você chegou até aqui, aí eu vou te dar a dica massa. Você já viu aqui o meu uniforme, você já viu a minha camisa, já viu o capacete de soldado, já viu escrito militares, é isso mesmo. Aí eu vou te dar a dica. Gabarita Geomilitares. Na plataforma Gabarita Geomilitares, você vai encontrar assunto por assunto, aula por aula destrinchada, com detalhes, com lista de exercícios, com mapa conceitual, com fórum, enfim, com monitoria. Tudo para garantir a sua aprovação. Você deve estar aí duvidando? Faz assim, no comentário tem um link para a plataforma. Clica lá, dá uma navegada. Lá tem tudo isso de maneira muito detalhada. O que eu fiz aqui foi apenas uma introdução muito rápida. Porque eu tenho certeza, cara, que você é o nosso próximo PN. Valeu e, dá aquela moral. Curta, se inscreva, compartilha e já tem mais vídeos. Nessa mesma pegada. Aliás, eu agora, querendo ou não, tenho que trabalhar em República Brasileira com vocês. Depois História Geral também, né? Valeu e até a próxima aula. Juntos somos mais fortes.